Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta. Aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta e saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? Hoje eu queria começar o episódio de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer, eu quero firmar um combinado com você. Eu quero muito que você tente ouvir essa pergunta e responder da forma mais honesta possível. E quero também que você tente, pelo menos, não responder de uma forma tão impulsiva. Pode ser? A pergunta é: quando foi a última vez que você fez alguma coisa que não servia para nada? Alguma coisa que não era para você ganhar dinheiro, não envolvia o seu trabalho, não envolvia fazer contatos. Não tinha nada a ver com manutenção da sua casa ou o cuidado que você precisa ter com os outros. Qual foi a última vez que você fez uma coisa que não era útil? Qual foi a última vez que você se divertiu fazendo algo que você parou, pensou e escolheu sozinha? Essa pergunta é meio desafiadora. Acredito que ainda mais por conta da era que a gente vive, de certa vigilância da vida alheia. A gente assiste os outros vivendo, a gente assiste os outros postando, a gente fica muito como telespectador da vida do outro, enquanto a nossa própria vida acontece nesses intervalos, nesses espacinhos que tem quando a gente não está assistindo o outro viver, ou quando a gente não está produzindo. E hoje eu queria muito conversar com vocês sobre como o lazer e a diversão deixaram de ser um direito, algo trivial, algo garantido, algo que acontece na nossa vida, para se tornar quase que um item de luxo. E também quero conversar como a gente pode tentar hackear esse sistema para encontrar frestas, para encontrar espaços, para a gente voltar a ser protagonista das nossas próprias vidas. Bora lá? Quando eu entendi que eu queria conversar sobre isso aqui no podcast, eu fui atrás de entender de onde vem esse conceito de lazer. E eu percebi nas minhas pesquisas que até por conta da etimologia da palavra, lazer tem uma conexão muito grande com o significado de algo que é permitido. Um tempo que você pode escolher. E a gente começou a pensar em lazer enquanto sociedade, principalmente depois da era medieval. Porque nessa época medieval, as jornadas de trabalho eram diferentes, eram bem extensas, não tinha muito uma regra, a visão de trabalho ainda estava sendo um pouco melhor construída, melhor definida. Quando a gente sai dessa era medieval e vai para a parte da Revolução Industrial, tinha em alguma medida uma expectativa de que com as máquinas acelerando e substituindo alguns processos humanos, esse tempo de vida fosse devolvido, que sobrasse algum tempo. E aqui nem parece que eu estou falando de uma expectativa da década de 1930, né? Porque se a gente for parar para analisar nossas rotinas, a gente tem tempo sobrando. A gente tem muita tecnologia, a gente tem inteligências artificiais, a gente tem recursos, a gente tem máquinas, mas ainda assim, de uma forma geral, a gente não tá com tempo sobrando. No Brasil, o lazer tá na Constituição de 88, eu achei isso muito interessante. E o lazer é visto como um direito, assim como a saúde e a educação. Mas se o lazer é um direito, por que parece que a gente está cometendo um crime quando a gente não está sendo produtivo?
Fiquei muito parada nessa pergunta. O que acontece então? Se tá dado, é um direito, e se tá colocado na Constituição, se tá colocado como um direito, algum sentido tem, alguma necessidade tem. E o que acontece então? Por que ele é tão negado, negligenciado? Porque o lazer é visto como algo muitas vezes negativo, coisa de preguiçoso. Aí eu fui entendendo que o nosso cenário atual, moderno, tem algumas armadilhas que estão funcionando muito bem, cara. Tem todo um mecanismo que justifica esse sentimento, essa sensação em relação ao descanso e ao lazer. A gente vive numa era da uberização, que é sem direitos trabalhistas, você faz o seu horário, olha só como você tem flexibilidade, olha só quanto mais você trabalha, mais você pode ganhar. A gente também tem essa parte de pejotização, você ser contratado como CLT hoje em dia é uma grande raridade. E tudo isso vai transformando o nosso tempo livre em um tempo de disponibilidade, um tempo que poderia estar sendo usado para ser útil. Então, se você não está fazendo alguma coisa que é rentável, se você não está produzindo, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está ficando de fora. Falar de lazer aqui no Brasil não é falar de um lugar que tem uma certa igualdade de acesso, muito pelo contrário. A gente tem escalas de trabalho bizarras, a gente tem jornadas de trabalho que são muito longas, a gente tem falta de definição de escopo, principalmente quando a gente está olhando para contratações liberais. E tem gente que só está preocupada com o básico. Literalmente, botar comida na mesa, pagar suas próprias contas e sobreviver da melhor forma que for possível. Nessas condições, o lazer certamente se torna um item de luxo. Mas isso não é uma coincidência. Inclusive, ora a ora, pesquisando, descobri que as sociedades com mais acesso ao lazer são justamente aquelas com mais direitos trabalhistas garantidos. Quanto mais tempo livre, quanto mais tempo para diversão, quanto mais tempo para lazer tem uma sociedade, quando a gente olha para as condições de trabalho, são condições de trabalho que têm direitos, que estão assegurados para aquela pessoa, justamente para ela conseguir aproveitar e fazer escolhas nesse tempo que é livre. E existir esse tempo livre também, né? Faz toda a diferença. E tem mais uma camada nisso tudo. A gente, aqui no Brasil, em alguns outros recortes, não tem só pouco tempo. A gente também está sendo treinado a não viver o tempo que a gente tem. Essa lógica de transformar descanso em culpa é, assim, um super mecanismo de controle. A quem serve você se sentir culpado quando você está descansando? Não é algo aleatório, é algo programado. E isso vai sendo fortemente alimentado no lugar onde a gente está nativo. Está sendo fortemente alimentado nas redes sociais, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, infelizmente. Se for olhar a média de consumo em redes sociais no Brasil, é uma das mais altas do mundo. E a gente está passando o nosso tempo, o tempo que a gente tem, sendo treinado também a não viver esse tempo. A gente está sendo doutrinado a ser espectadores da vida dos outros. E, de fato, é muito mais fácil rolar o feed por horas, com essa sensação falsa, mas que traz nessa sensação de eu tô descansando, tô aqui vendo umas coisas, tô me divertindo, tô dando risada de meme. Sim, pode ser também. Mas esse tempo de tela, quando a gente é adulto, não é controlado por ninguém. Ninguém avisa, olha, cara, você tá já há 4 horas rolando o feed do TikTok. Esse limite não é dado. Mas isso faz sentido. Porque
Esse mecanismo das redes sociais, ele é arquitetado para ser viciante. O feed é infinito, gente, ele é literalmente infinito. Mesmo que você abra uma conta hoje no Instagram e não siga ninguém, você já vai conseguir passar horas infinitas rolando, scrollando, porque o algoritmo vai alimentando isso. A gente vai tendo recompensas, neuroquímicas mesmo, a sensação de que a gente sabe de tudo, tem o feedback também dopaminérgico que a gente tem, muitas informações chegam até a gente, aí a gente vai rolando, só mais um, e a gente fica nesse looping infinito. E aqui a parte importante, né, que eu falei agora há pouco, ninguém controla o nosso tempo de tela quando a gente é adulto. E isso é interessantíssimo para um sistema que quer doutrinar a gente. Isso é interessantíssimo para colocar você numa posição de telespectador. Continue consumindo, continue olhando a vida do outro, continue se sentindo perdendo tempo, continue nessa posição de quem assiste, mas quem não vive. Esse lazer mais ativo, que exige uma energia, fica para depois, porque pensa, como que eu uso o tempo que eu tenho, que não seja de uma forma passiva, assistindo um negócio, scrollando no celular, se o sistema já sugou toda a minha energia, se eu tô exausto, eu vou querer dormir, eu vou querer ficar no celular, eu vou querer fazer alguma coisa que não exija tanta energia de mim. E tudo isso vai entregando pra gente um doce muito rápido, de dopamina, como eu falei, que não nutre a gente de verdade. Vai, na verdade, anestesiando. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está sendo anestesiado. Aqui eu não quero levantar uma guerra à tecnologia, nem nada disso. Apesar de ter as minhas críticas, eu entendo que ela pode ser uma via de conexão, a internet pode ser uma via de conexão com os outros, mas a gente tem que estar muito atento em como a gente está usando isso. E se isso está sendo usado a nosso favor mesmo. Nessa lógica de estar muito cansado para fazer qualquer outra coisa, às vezes a gente age até de uma forma nociva para a gente. Tem até um conceito que se chama procrastinação vingativa do sono, que é um comportamento de você adiar intencionalmente a hora de dormir para você ficar usando o celular. E aqui é quase como uma vingança mesmo contra o dia exaustivo que você teve e sem tempo livre. Uma forma, uma tentativa de recuperar esse senso de liberdade pessoal, mas junto disso vem uma perda de controle. Você não sabe quando parar, você está cansado, você está exausto, mas você não consegue parar, porque ali você encontra um espaço em que vem uma sensação de que você está escolhendo algo e que você merece, já que você ficou não sei quantas horas fazendo um trabalho que às vezes você não vê sentido nenhum. Mas esse caminho é muito perigoso. Eu li um artigo recentemente chamado Mentes Ultraprocessadas, o fim da leitura profunda e o que isso custa. Nesse artigo, o autor está bastante interessado em falar sobre a gente não lê mais, a gente não lê coisas profundas. Fala também o quanto atualmente a gente tem uma abundância de acesso, a gente tem uma abundância de conteúdos, mais do que em qualquer outro momento da história da humanidade. A gente pode ter informações de países que a gente nem fazia ideia que existia. A gente consegue se comunicar com pessoas em lugares isolados. A gente sabe, entre muitas aspas, de tudo. E no texto ele vai falando o quanto a gente está cultivando alguns hábitos rasos de escaneamento e ingestão superficial das informações. Então, ao mesmo tempo que pode vir essa sensação de que a gente sabe de tudo, a forma que a gente está processando essas informações é muito superficial. Esse autor fez um paralelo que eu achei fantástico. Eu acho que cabe um pouco para a forma que a gente lida com as redes sociais em alguns momentos. Ele faz um paralelo com alimentos, no sentido que nem todo alimento nutre a gente. Por exemplo, os alimentos ultraprocessados não vão ser nutritivos de fato. E alguns conteúdos que a gente consome também não vai nutrir a nossa mente, nutrir, nos alimentar,
trazer coisas boas pra gente. Dessa forma, é como se a gente estivesse constantemente satisfeito no lugar de, tô com a barriga cheia, já consumi muito, já comi muito, porque tem um banquete de coisas na minha frente, tá sempre disponível, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas raramente a gente está de fato alimentado. Aqui dá para pensar o quanto às vezes a gente tem uma falsa impressão de que a gente está descansando, que a gente está aproveitando a nossa vida, mas se a gente parar para olhar de uma forma um pouco mais atenciosa, às vezes a gente só está com a barriga cheia, em volume de coisas, não em profundidade. Às vezes a gente não está usando de fato o descanso que a gente precisa naquele momento. O descanso, que aquele cansaço que a gente está sentindo precisaria. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa armadilha desse merecimento, que às vezes leva a um consumo sem controle mesmo, né? De, eu mereço ficar 4 horas nessa rede social, porque eu trabalhei muito. Sendo que talvez naquele momento de um cansaço extremo, fizesse mais sentido você fazer alguma atividade mais relaxante, mais conectada com você mesmo, mais escolhida por você, não algo tão passivo quanto a rede social. Eu tenho feito essa pergunta em alguns momentos, quando eu percebo que eu tô ficando muito na rede. Eu tenho me perguntado, será que isso tá devolvendo a vida que eu quero? Tá me dando essa opção de escolher como eu quero aproveitar o meu tempo? Ou tá me mantendo num transe? Ou tá me fazendo mal? Uma pessoa exausta, ela não questiona, ela não cria. E principalmente ela não se revolta. Gente, alguém cansado vai ter força para se revoltar? Ela vai falar só, não, é assim mesmo, deixa. O cansaço extremo, ele é uma ferramenta de controle muito potente. E reivindicar o seu lazer é um ato político. Olhar para o seu tempo e pensar conscientemente o que você quer fazer com ele é muito poderoso. Tem uma metáfora que eu acho que cabe aqui porque a gente está conversando, que é a seguinte. Pensa que alguém te dá a tarefa para você cortar uma árvore usando um machado. E você tem para cumprir essa tarefa 6 horas. Nessa situação, talvez faça mais sentido você passar 4 horas afiando o seu machado, para na hora de cortar a árvore, você conseguir realizar esse trabalho sem exaustão. Porque você afiou a ferramenta que você precisa para fazer o trabalho que foi dado a você. Vamos pensar no lazer, nesse tempo livre, na diversão, como um ato de afiar a nossa percepção, afiar a nossa disponibilidade para entender as coisas, para estar desperto. Sem essa percepção, a nossa vida vai ficando como o machado sem estar afiado. Se imagina com um machado cego tentando cortar uma árvore. Não importa a força que você fizer, você vai demorar muito tempo para conseguir. Você vai demorar 6 horas. Imagina também, fazendo já esse paralelo, você, na sua vida, exausto, tentando viver. Quanto tempo você gasta? Qual o esforço? Qual a energia? Aqui, como no exemplo do machado, vale muito mais a pena você investir tempo afiando sua percepção, tirando um tempo para lazer, ou usando o tempo que você tem disponível, seja ele qual for, para decidir como você quer fazer com sua vida. Dito tudo isso, vamos olhar para o que acontece de fato quando a gente começa a abrir espaço para o lazer na nossa vida. Cuidar do seu tempo é um posicionamento, é uma forma de, como eu falei, estar desperto para a própria vida.
E aqui não num sentido romantizado de ai, basta você querer. Não. É mais no sentido de não aceitar completamente que sua vida seja só o trabalho, que sua vida seja só útil, que sua vida seja só uma coisa específica que está servindo muito mais aos outros do que a você mesmo. Mesmo que o trabalho ocupe muito espaço, e muitas vezes vai ocupar, ele não precisa ser o centro da sua existência. Abrir espaço para o lazer é tirar o trabalho desse pedestal. É lembrar que você não veio no mundo só para produzir, para ser útil. O lazer, às vezes, está associado de uma forma errada a coisas caras, a um consumo, a uma coisa que precisa de um grande investimento de dinheiro. Mas ele pode ser de outro jeito. Eu acredito que o principal para a gente falar sobre lazer é falar sobre presença, sobre uma escolha mais ativa, mais consciente. O lazer gratuito, inclusive, acaba sendo uma super afronta a um sistema que quer vender diversão, quer fazer você consumir cada vez mais e só assim você vai estar se divertindo de verdade. Acho que a gente pode pensar em produzir nossa própria diversão também. Não sei quando você era criança como você fazia isso, mas puxa na memória. Óbvio, né? Tem os brinquedos, tem as coisas que a gente gostava de usar, mas tinha muito da nossa criatividade, da nossa cabeça fresca para pegar, de repente, um pedaço de papelão e ficar brincando com aquilo uma tarde inteira, porque você deu o nome de outra coisa para aquilo, aquilo virou, sei lá, um robô, um avião. Essa criatividade para se divertir é o que a gente precisa resgatar. Claro, cabe também esse lazer em coisas que a gente vai consumir, um show, um evento, um cinema, algo assim. Vai ter um gasto. Mas a proposta aqui é pensar justamente nessas coisas que fogem, que ultrapassam isso. O quanto a gente está disponível para pensar em como a gente quer se divertir, o que a gente faz para se divertir. Pensa que para uma criança isso é tão natural. Será que a gente pode reaprender com a nossa criança? O que a gente pode fazer para a gente se divertir? Quais são as coisas que trazem essa sensação de um descanso ativo? Por tudo que a gente conversou até agora, acho que deu para sacar que a gente precisa cavar espaços na nossa rotina para a gente ter esse momento de lazer, de descanso, de diversão. E a organização faz muita diferença. Se você me acompanha já há algum tempo, eu sou uma grande pregadora da organização em vários sentidos, mas porque de fato ela tem o poder de mudar mesmo sua vida, sendo bem honesta. Porque, por exemplo, nessa parte de lazer, ninguém, quando você é adulto, vai pegar na sua mão e falar: olha, meu querido, você está precisando descansar ou se divertir um pouco mais. E vai pegar na sua mão e vai te levar num lugar legal ou vai te dar uma ideia do que você pode fazer para se divertir. Você, enquanto adulto, precisa trabalhar essa autorresponsabilidade também. E a organização ajuda, principalmente programar momentos para você descansar, para você ter lazer. Porque se você não programar esses momentos que te ajudam a hackear esse sistema, se você não parar para pensar, você vai ser engolido, porque outras coisas vão surgir com certeza. Vai ser alguma coisa da casa, vai ser alguma demanda de trabalho, vai ser alguma demanda para ajudar uma outra pessoa, e enquanto isso, o seu lazer vai sendo negligenciado. Aqui falando com pessoas que não estão em cenários tão escassos e tão difíceis financeiramente, eu acho que vale a pena fazer esse exercício de honestidade, sabe? O quanto você está disposto a realmente reivindicar pelo seu próprio tempo. O quanto essa centralidade do trabalho está roubando toda a sua vida.
trabalhar e ganhar dinheiro é muito importante. A gente vive num sistema que pede isso, eu sei, eu também faço parte desse sistema. Não falo de um outro planeta, falo daqui junto com vocês. Mas eu gosto de pensar nesse questionamento, nessa quebra de aceitar como verdade absoluta que tudo que a gente é tudo que a gente consegue produzir quando a gente está trabalhando. Eu gosto de pensar que afiar a minha percepção é o que faz eu estar muito presente na minha vida. É o que faz eu realmente construir uma vida que eu quero viver. E que não é perfeita, e que não é sempre linear, mas que quando eu caio um pouco, quando eu tropeço, eu volto e penso, nossa, deixa eu prestar atenção nisso daqui, deixa eu prestar atenção na minha vida. Deixa eu prestar atenção nesse tempo de lazer que eu quero ter. Deixa eu programar um espaço aqui para, sei lá, eu fazer uma coisa que me faz bem. Deixa eu descentralizar. O meu trabalho é muito importante. Eu amo fazer o que eu faço. Inclusive, esse podcast é um trabalho também. Tenho amado fazer isso. Mas isso não é tudo que eu sou. Isso não é tudo que eu tenho. Não pode ser. Não pode ser assim. Porque se você tem poucos pilares ou um pilar muito grande de uma coisa só, se aquilo desaba, sua vida inteira desmorona. Se você não se constrói enquanto pessoa em outros espaços, se você não aprende a se divertir, a gostar de outras coisas, a aprender coisas novas, a ter experiências, a experimentar o mundo, sua vida fica muito estreita. O sentido da sua vida fica muito atribuído numa coisa só. Isso é muito perigoso para adoecimento. Então, pensar, reivindicar o seu lazer, o seu tempo, suas escolhas, é um jeito de você se proteger também. E eu considero um jeito muito bonito de olhar para a própria vida. De entender que você é mais, a gente é mais. Eu sou mais do que Isadora psicóloga, eu tenho outros papéis no mundo. Eu sou irmã, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, mas eu também sou nada às vezes. Essa parte é boa. Às vezes eu só não sou nada. Eu sou a pessoa que vai ficar pintando um desenho. Eu sou a pessoa que vai ficar olhando a nuvem. Eu sou a pessoa que vai passar um café com calma. Eu sou a pessoa que vai ficar reparando no passarinho que parou numa árvore. Tudo e nada. É bom ser nada às vezes também. Mas a conversa de hoje é nesse sentido, da gente pensar. Porque às vezes a gente não consegue mudar tudo. Às vezes a gente está numa lógica de trabalho, de necessidades financeiras, de coisas que vão para além do nosso controle. Tá tudo bem. Mas a proposta é pensar o que dentro da nossa realidade hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, pode devolver um pouco da nossa vida pra gente. Se manter acordado e prestando atenção na própria vida é um trabalho eterno. E com essa fala não quero desanimar alguém, mas de fato é um trabalho eterno e que você não pode transferir a responsabilidade para nenhuma outra pessoa. Me incluo nisso, de entender que construir essa vida que eu quero viver exige de mim estar acordada, estar prestando atenção, estar disposta. Não é todo dia que eu acordo com uma super animação para questionar as coisas. Às vezes eu só estou um pouquinho cansada e levo a vida de um jeito que não é o jeito que eu quero, mas logo me recupero e pego de volta esse lugar que é meu, de protagonismo, de olhar com calma para as coisas. Então, a reflexão aqui não é para a gente sair se martirizando, se culpando, mas para a gente receber com um chacoalhão amigável, de nossa, realmente, preciso olhar para isso, vou olhar para isso, porque eu quero minha vida de volta, porque eu quero viver uma vida que eu olhe e veja que faz sentido, que eu gosto de viver. Muito obrigada por me ouvir e de alguma forma pensar junto comigo, permitir que eu entre aí no seu cotidiano, nos seus pensamentos, que eu te dê de presente alguma reflexão para você carregar com você. Não esquece de avaliar o podcast se você está assistindo pelo YouTube, deixar um curtir se fez sentido para você, ou avaliar com as estrelinhas no Spotify
seguir o canal no Spotify do podcast, também seguir o canal no YouTube. Tem uma galera que está preferindo ver pelo YouTube, então não esquece de seguir para você ser notificado quando novos episódios forem ao ar. Seu comentário também é muito bem-vindo, como eu tenho falado, tem sido muito legal ter essa troca com vocês. E o podcast também tem um Instagram, que é o @qualafuncão podcast, porque não tem C cedilha nem A com acento. Então procura lá, @qualafuncão podcast. E por lá eu deixo cortes dos episódios ou carrosséis muito bonitinhos que eu mesma produzo com partes do podcast. E com certeza, no próximo episódio, a gente continua investigando com calma. Esse foi o Qual a Função. Até a próxima!